Você sente que algo está prestes a mudar na sua vida, mas não consegue explicar o porquê. Talvez você esteja passando por uma temporada estranha. Uma inquietação que não tem nome. Uma sensação de que Deus está te movendo para algo, mas você ainda não sabe o que. Ou talvez o oposto. Você está no silêncio, no deserto, sem sinais visíveis. E a pergunta que não sai da sua cabeça é: Deus ainda está trabalhando na minha vida? Eu preciso que você ouça isso com atenção. Essa sensação que você está sentindo agora não é acaso. Não é ansiedade sem fundamento. Não é fraqueza espiritual. É o movimento silencioso de Deus te preparando para algo que sua mente ainda não consegue alcançar. E nos próximos minutos, você vai descobrir os 9 sinais que confirmam que Deus está agindo na sua vida neste exato momento, mesmo que você não esteja vendo nada acontecer por fora. E eu preciso que você preste atenção especial no 9º sinal, porque ele vai mudar completamente a forma como você enxerga o que está vivendo agora. Guarde esse pensamento. Mas antes de começarmos, vamos fazer um acordo. Se nos próximos 2 minutos você perceber que esta mensagem foi feita especificamente para você, se sentir que Deus colocou este vídeo no seu caminho hoje, clique no botão de inscrever-se agora e deixe o seu like. Esse simples gesto me mostra que você quer continuar recebendo revelações como esta. E me ajuda a levar a palavra de Deus a milhares de pessoas que estão exatamente onde você estava antes de encontrar este canal. Combinado? Então respira fundo e vamos juntos. Quero que você imagine uma cena. Um agricultor olha para seu campo ao amanhecer. A terra está seca, silenciosa, sem nenhum sinal visível de vida. Ele poderia concluir que nada está acontecendo, que o trabalho foi em vão. Mas debaixo da superfície, a semente está germinando. As raízes estão se aprofundando. A vida está se formando em um lugar que os olhos ainda não alcançam. É assim que Deus frequentemente trabalha. O profeta Isaías escreveu, no capítulo 43, versículo 19: Eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz. Não a reconhecereis vós? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Perceba a ordem das palavras. Faço, não farei. Presente. Deus não diz que vai agir no futuro quando as condições forem melhores. Ele diz que já está agindo. Agora. No meio do deserto. No meio do silêncio. A questão não é se Deus está trabalhando. A questão é: você sabe reconhecer os sinais? E é exatamente isso que vamos descobrir agora. Sinal 1. O desconforto que não passa o primeiro sinal vai surpreender você. Porque a maioria das pessoas foge dele. Tenta silenciá-lo. Tenta preenchê-lo com barulho, distrações, ocupações. O primeiro sinal de que Deus está te preparando para algo maior é um desconforto profundo com o lugar onde você está. Não é ingratidão. Não é rebeldia. É um chamado. Quando Deus está prestes a mover alguém para um novo nível, Ele primeiro cria uma insatisfação santa com o nível atual. Abraão não teria saído de Ur se estivesse completamente confortável em Ur. Moisés não teria voltado ao Egito se a vida no deserto o satisfizesse completamente. Paulo não teria partido em suas viagens missionárias se Tarso fosse suficiente para o chamado que carregava. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, diz: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber em herança. E saiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Essa inquietação dentro de você, essa sensação de que você foi feito para mais do que está vivendo, não é da carne. É o Espírito te movendo em direção ao que Deus já preparou. Se você sente isso, escreva nos comentários: fui feito para mais. Quero saber quem está nessa temporada de chamado. Agora, antes do segundo sinal, preciso te preparar para algo que vai ser dito mais à frente. Existe um dos 9 sinais que a maioria das pessoas interpreta completamente ao contrário. Elas veem como abandono de Deus, como punição. Mas é, na verdade, a evidência mais clara de que Ele está prestes a fazer algo extraordinário. Guarde esse pensamento. Você vai entender qual é quando chegarmos lá.
Sinal 2. Portas fechando ao seu redor. Você já passou por uma temporada em que tudo que você tentava não funcionava? Portas se fechando. Planos desmoronando. Caminhos que pareciam certos, de repente, bloqueados. A reação humana natural é o pânico. A conclusão imediata é: Deus me abandonou. Estou fazendo algo errado. Não sou abençoado o suficiente. Mas a palavra de Deus revela algo completamente diferente. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus controla as portas. Quando uma porta se fecha na sua vida, não foi o diabo que a fechou. Foi Jesus. Porque aquela porta não levava para o destino que ele preparou para você. As portas fechadas não são punição. São proteção. São redirecionamento. O apóstolo Paulo experimentou isso de forma radical. No livro de Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, a Escritura relata que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia. Depois o impediu de ir a Bitínia. 2 portas fechadas, e então veio a visão do homem macedônio pedindo socorro, e a expansão do Evangelho para a Europa começou. As portas fechadas foram o GPS de Deus apontando para a direção certa. Pense na sua vida agora. Que porta está fechada? Que plano não saiu? Que relacionamento acabou? Que oportunidade não se concretizou? E se aquilo não era perda, mas posicionamento? Sinal 3. Um aprofundamento súbito da vida de oração. Quando Deus está prestes a agir, algo muda na sua vida de oração. Não estou falando de orações mais longas ou mais organizadas. Estou falando de uma sede diferente. Uma necessidade visceral de estar diante de Deus que você não consegue explicar racionalmente. De repente você acorda mais cedo e sente aquela necessidade de orar. Você estava dirigindo, trabalhando, dormindo, e aquele impulso de falar com Deus simplesmente surge. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós. Quando Deus está preparando algo grande para a sua vida, o Espírito Santo aumenta a intensidade da sua vida de oração porque ele está te alinhando com a vontade de Deus antes que ela se manifeste. É como um treinamento espiritual. Você está sendo fortalecido internamente para o que está vindo externamente. O teólogo E.M. Bunds, que passou décadas estudando o tema da oração, concluiu algo poderoso. Quando Deus está prestes a se mover em uma vida, ele primeiro move essa vida a orar. A oração não é resposta ao mover de Deus. É o prelúdio dele. Escreva amém nos comentários se você tem sentido essa sede diferente de orar. Isso não é casual. É o Espírito te preparando. Estamos no 3º sinal. E já é possível sentir um padrão emergindo. Deus não prepara as pessoas com fanfarra e aplausos. Ele prepara em silêncio, em profundidade, em lugares invisíveis. Mas o 4º sinal, esse vai te sacudir. Porque é o que as pessoas mais temem. E é exatamente o que prova que Deus está mais perto do que nunca. Sinal 4, o deserto. O silêncio de Deus. Este é o sinal que eu mencionei antes. O que a maioria interpreta como punição. Como abandono. O silêncio de Deus. Você ora. E parece que o teto está bloqueando suas palavras. Você busca sentir a presença de Deus. E sente nada. Você lê a Bíblia e as palavras parecem secas. Sem vida. Sem revelação. E você pensa: o que eu fiz de errado? Mas a história bíblica revela um padrão extraordinário. José foi para o deserto do cárcere antes de chegar ao palácio do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ouvir Deus na sarça ardente. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público. Paulo foi ao deserto da Arábia por 3 anos após sua conversão antes de começar sua missão. O deserto não é o sinal de que Deus te abandonou. É o sinal de que Deus está te formando. O salmista Davi escreveu, no Salmo 63, versículos 1 e 2, Ó Deus,
Tu és o meu Deus, eu te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te anseia, como terra seca e árida onde não há água. Davi escreveu isso no deserto, literalmente fugindo de seu próprio filho que queria sua morte. E a sede que ele descreveu, não era sinal de abandono de Deus. Era sinal de que o relacionamento era real e profundo o suficiente para sentir a ausência. Você só sente falta de quem amou. E só sente falta de Deus quem o conhece. Se você está no deserto hoje, não saia correndo dele. Porque Deus está escrevendo algo no seu caráter que não poderia ser escrito em nenhum outro lugar. Sinal 5. Separação de relacionamentos que te limitam quando Deus está te preparando para um novo nível. Algumas pessoas simplesmente saem da sua vida. Às vezes vão embora. Às vezes o relacionamento esfria naturalmente. Às vezes você percebe que os valores que você carrega agora não cabem mais nos espaços que você frequentava. E isso dói profundamente. Mas existe uma frase poderosa que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Deus é um Deus de posicionamento. Ele remove certas pessoas da sua vida porque elas não têm autorização para entrar na próxima temporada que Ele preparou para você. Não porque elas sejam necessariamente más pessoas, mas porque o chamado que você carrega exige uma comunidade diferente. Ruth poderia ter voltado para Moabe quando Noemi a dispensou. Teria sido mais fácil, mais confortável, mais seguro. Mas ela declarou: onde tu morreres, morrerei eu. E aquela lealdade ao chamado a levou a ser bisavó do rei Davi e ancestral de Jesus Cristo. A dor da separação pode ser a dor do parto, de algo novo nascendo. Comente aqui embaixo se você está passando por essa temporada de separação. Você não está sozinho. E esse é um dos sinais mais claros de que Deus está te reposicionando. Estamos na metade dessa jornada. E os sinais já revelados são poderosos. Mas quero que você saiba que o que vem nos últimos sinais é diferente. É mais profundo. É pessoal. Especialmente o nono. O nono sinal não é sobre o que está acontecendo ao seu redor. É sobre o que está acontecendo dentro de você. E quando você ouvi-lo, vai entender por que este vídeo chegou até você hoje. Sinal 6. Uma fome incomum pela palavra de Deus de repente. Passagens que você já leu dezenas de vezes ganham uma dimensão completamente nova. Você está lendo um versículo familiar, e algo acontece. É como se uma luz acendesse numa parte do texto que sempre esteve ali, mas que seus olhos nunca tinham realmente visto. Esse fenômeno tem um nome. Os teólogos chamam de iluminação do Espírito Santo. O próprio Jesus explicou isso no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quando Deus está preparando você para algo, Ele primeiro prepara sua mente e seu coração pela palavra. Ele te equipa internamente para o que vai demandar externamente. João Calvino, em suas Institutas da Religião Cristã, obra que transformou o pensamento teológico ocidental, escreveu que sem a iluminação do Espírito Santo, a Bíblia permanece um livro fechado para a mente humana. Mas quando o Espírito ilumina, o texto que era história se torna palavra viva, pessoal e direta para quem lê. Essa fome que você está sentindo pela palavra, essa sede que não existia antes com essa intensidade, não é acidental. É preparação. Sinal 7. Teste de caráter em coisas pequenas. Antes de Deus confiar a você algo grande, Ele vai te testar em algo pequeno. Este é um princípio que percorre toda a narrativa bíblica. Jesus o declarou de forma cristalina no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Fiel, não mínimo. Antes de Davi governar um reino, ele foi fiel cuidando das ovelhas de seu pai. Antes de José governar o Egito, ele foi fiel administrando a casa de Potifar. Antes de Jesus iniciar seu ministério público, ele foi fiel durante 30 anos de vida anônima em Nazaré. Você está sendo testado agora em como cuida das coisas pequenas. Como você trata as pessoas que não podem te dar nada em troca.
Como você honra seus compromissos quando ninguém está observando? Como você administra o pouco que tem antes de Deus te confiar muito? E aqui está algo que vai mudar sua perspectiva. Se você está passando por um período de dificuldade financeira, de obscuridade, de ingratidão, pode ser que Deus esteja avaliando se você é confiável com o pouco antes de te confiar o muito. Este é o momento de ser fiel. Não importa o tamanho do campo onde você está servindo. Sinal 8. Uma paz inexplicável no meio do caos. Este sinal é sobrenatural por definição. Porque não faz sentido humano. Sua situação deveria te destruir. Pela lógica das circunstâncias, você deveria estar em pânico, em desespero, completamente paralisado pelo medo. Mas existe uma paz dentro de você que não consegue explicar. Paulo descreveu isso com precisão impressionante na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, façam-se os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento. Paulo não escreveu isso de um resort à beira-mar. Escreveu de uma prisão romana. Acorrentado. Incerto sobre seu próprio futuro. E ainda assim, paz. Quando essa paz inexplicável habita você no meio de uma tempestade que deveria te engolir, isso não é negação da realidade. Isso não é ingenuidade espiritual. É o sinal sobrenatural de que Deus tem controle absoluto sobre o que parece estar fora de controle. O reformador Martinho Lutero, ao enfrentar ameaças de morte por defender a palavra de Deus, descreveu momentos de angústia profunda seguidos de uma paz que ele só conseguia atribuir ao Espírito Santo. Em suas palavras, eu não sei o que acontecerá, mas sei em quem confiei. Se você tem sentido essa paz que não faz sentido, se você está diante de algo que deveria te destruir e você está de pé, isso não é coincidência. É a mão de Deus. Chegamos ao ponto que prometi desde o início. 8 sinais revelados. Cada um apontando para a mesma realidade. Deus está trabalhando. Deus está preparando. Deus não te esqueceu. Mas o 9º sinal é diferente de todos os outros. Porque ele não está nas circunstâncias. Não está nas portas fechadas nem na paz inexplicável. Ele está dentro de você. E quando você reconhecê-lo, tudo vai fazer sentido. Sinal 9. A certeza que não tem explicação. Existe algo dentro de você que não consegue calar. Uma certeza. Uma convicção que não veio de raciocínio lógico, que não surgiu de uma conversa com um amigo, que não foi produzida por força de vontade. É simplesmente saber. Saber que Deus não te abandonou. Saber que o sofrimento tem propósito. Saber que o silêncio não é ausência. Saber que aquilo que você carrega no coração foi colocado lá por Deus. Paulo descreveu esse fenômeno de forma poderosa na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica. Ele dá testemunho. Ele confirma. E essa confirmação não é uma voz audível. Não é um sonho espetacular. É uma certeza interior. Profunda. Inabalável. É você sabendo que sabe que sabe. A palavra Abba que Paulo usa aqui é aramaica. Era a palavra que uma criança pequena usava para chamar seu pai. Não uma forma religiosa ou cerimonial de endereço. Mas a palavra mais íntima, mais afetuosa, mais confiante que uma criança poderia usar. Papaizinho. O Espírito Santo te dá a ousadia de chamar o Criador do universo de pai. Não de longe. Não com medo. Mas com a confiança de uma criança que sabe que está nos braços de seu pai. E essa certeza, esse testemunho interno de que você é amado, que você é visto, que você é lembrado, que você é preparado para algo maior. Esse é o sinal mais poderoso de todos. Porque quando o Espírito Santo testifica dentro de você que você é filho de Deus, nenhuma circunstância, nenhuma dúvida, nenhuma acusação do inimigo consegue roubar essa certeza.
Você não precisa entender tudo o que está acontecendo. Você só precisa saber a quem pertence. E você pertence ao Pai. Se você assistiu até aqui e percebeu que alguns desses sinais estão completamente ausentes da sua vida, se você reconhece que nunca estabeleceu uma relação real com Deus, que nunca verdadeiramente entregou sua vida a Jesus Cristo, preciso te dizer algo com todo o amor do mundo. Este não é o vídeo errado que você abriu por acidente. Este é o momento que Deus preparou para você. O mesmo Espírito que falamos ao longo desse vídeo está te chamando agora. Não amanhã. Não quando sua vida estiver organizada. Agora. A Bíblia declara em João capítulo 3, versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele. Isso te inclui. Se você quer começar essa jornada hoje, faça esta oração comigo de todo o seu coração. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Salvador. Eu sei que sou pecador e que preciso de ti. Acredito que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Entra no meu coração. Perdoa o que precisa ser perdoado. Começa uma obra nova em mim. Envia teu Espírito Santo para habitar em mim, para me guiar, para me transformar. A partir de hoje, eu sou teu. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração agora, escreva Filho de Deus nos comentários. Eu e toda a nossa comunidade vamos orar por você. E um passo prático que vai mudar tudo. Busque uma igreja que ensina a Bíblia com fidelidade. Você não foi feito para caminhar sozinho. Deus te destinou para uma família espiritual. Se você já é cristão e esses 9 sinais foram uma confirmação poderosa de que Deus está agindo na sua vida, você tem uma responsabilidade agora. Pense em alguém que está no deserto, que está vendo portas fechando ao seu redor, que está confundindo o silêncio de Deus com o abandono de Deus. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Um clique pode mudar a perspectiva de alguém que está prestes a desistir. E se este conteúdo tocou o seu coração hoje, inscreva-se no canal e clique no sino. Porque toda semana trazemos revelações como esta, fundamentadas na Palavra de Deus, para te equipar para a jornada espiritual que você foi chamado a viver. Os 9 sinais que vimos hoje não são o destino. São o começo. O que Deus está preparando para a sua vida é maior do que você consegue imaginar agora. E Ele que começou a boa obra em você, a completará. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre você. Nos vemos no próximo vídeo.